Olá! Hoje vamos dar uma olhada em alguns conceitos, assim, essenciais do direito penal brasileiro. Olá, exato. A ideia é entender melhor como a lei funciona no tempo, no espaço, quem tem imunidade, sabe? E também a própria estrutura do crime, como eles são classificados. Uhum, Temos um material bem completo aqui e a nossa missão hoje é organizar isso tudo de um jeito claro, né? E dinâmico. perfeito. São os pilares do sistema, né? Entender lei penal no tempo, no espaço, as imunidades, a teoria do crime e as classificações. Isso é chave para decifrar a lógica por trás das decisões e como a justiça criminal funciona no Brasil. Ótimo. Então vamos começar pela lei penal no tempo. Qual que é a regra principal aqui? É a lei de hoje que vale ou a da época do crime? Então, a regra geral é o tempus regit actum. Ah, o tempo rege o ato. Exatamente. Ou seja, a lei que vale é a do tempo em que a ação ou omissão foi cometida. Isso é para garantir a previsibilidade, né? Ninguém pode ser pego de surpresa por uma lei que nem existia. Faz sentido. Mas claro, como quase tudo no direito, tem exceções. E elas são bem importantes. A gente agrupa essas exceções sob o nome de extratividade. Extratividade. Soa um pouco fora do normal. O que significa exatamente? Significa justamente isso. Uma lei penal sendo aplicada a fatos que aconteceram fora do período normal de vigência dela. E isso pode acontecer de duas maneiras principais. A primeira, talvez a mais conhecida, é a retroatividade. Que é quando a lei volta no tempo, certo? Isso, a lei nova volta para alcançar fatos antigos. Mas atenção, isso só pode acontecer se for para beneficiar o réu. É um direito fundamental. Ah, nunca para prejudicar. Nunca, jamais. E isso acontece principalmente de duas formas. A abolitio criminis, Que é quando a lei nova diz que aquilo não é mais crime. exato. A lei nova simplesmente descriminaliza a conduta. Se alguém foi condenado por algo que deixou de ser crime, a condenação basicamente desaparece. A punibilidade é extinta. Tecnicamente, a doutrina majoritária diz que extingue a própria tipicidade. Sabe, o fato deixa de ser típico. Entendi. E a outra forma? A outra é a lex mitior, ou lei mais benigna. Aqui, a lei nova não chega a descriminalizar, mas ela traz alguma vantagem para o réu. Pode ser uma pena menor, um regime prisional mais brando, uma condição nova para algum benefício. Tá, então a lei nova mais favorável sempre retroage. Sempre para beneficiar. E tem alguma, digamos, pegadinha aqui? O material que a gente está usando menciona uns pontos importantes, chama de pedras. Alguma que vale a pena destacar? Ah, sim. Tem várias discussões interessantes. Uma que sempre volta é sobre combinar leis. Tipo, pegar a parte boa da lei antiga e a parte boa da lei nova para criar uma terceira lei super benéfica para o réu. Tipo um Frankenstein de leis. Exatamente. O STJ, que é um Superior Tribunal de Justiça, já definiu isso na súmula 501. É proibido combinar partes de leis diferentes. O juiz tem que analisar as duas leis, a antiga e a nova, e ver qual delas, no conjunto, é mais favorável. Aí aplica essa lei inteira. Não pode ficar pensando só o que interessa de cada uma. Entendi. Ou uma ou outra, a que for melhor como um todo. E a outra forma de extratividade qual era mesmo? É a ultratividade. Se a retroatividade, a lei voltando no tempo... A ultratividade, ela indo para frente, mesmo depois de acabar. Isso. A lei continua valendo, continua produzindo efeitos, mesmo depois de já ter sido revogada ou de ter seu prazo de validade expirado. Mas como assim? Uma lei que já morreu continua valendo? Parece estranho. Parece, mas faz sentido para um tipo específico de lei. As chamadas leis intermitentes. São as leis temporárias, que já nascem com data para acabar, tipo, essa lei vale só até o dia 31 de dezembro. E as leis excepcionais, criadas para vigorar durante uma situação específica, uma calamidade, uma pandemia, algo assim. Ah, entendi. O artigo 3º do nosso Código Penal diz que essas leis, mesmo depois de revogadas ou de acabado o prazo ou a situação excepcional, continuam aplicáveis aos fatos que foram praticados durante a vigência delas. Ah, tá.
É para evitar que a pessoa cometa o crime ali no último segundo de validade da lei e depois diga, a lei já acabou, não posso mais ser punido? Justamente, para garantir a força dessas leis. O exemplo que o material traz é ótimo. A Lei Geral da Copa, a Lei 12.663 de 2012. Lembro dela. Ela tinha prazo certo, valeu até 31 de dezembro de 2014, e previa uns crimes específicos, tipo usar indevidamente símbolos da FIFA, coisas assim. Se alguém cometeu um desses crimes em dezembro de 2014, mas só foi descoberto, sei lá, em janeiro de 2015, quando a lei já não estava mais em vigor, Ainda assim, responderia pela lei da Copa. perfeitamente, por causa da ultratividade. A lei temporária ultrapassa o seu tempo de vida para alcançar os fatos ocorridos enquanto ela valia. Ok, isso fecha a questão do tempo. Agora, mudando de assunto, vamos ver a lei penal no espaço. Onde a lei brasileira se aplica, qual o alcance dela, isso está aqui na página 4 do material. Certo. O princípio fundamental aqui é o da territorialidade temperada. Está lá no artigo 5º do Código Penal. A regra básica é: crime cometido no território nacional, aplica-se a lei brasileira. Simples assim. Na base, sim, mas tem o temperada aí no nome. Ah, verdade. Porque temperada. O que isso modera? Isso, temperada, significa que essa regra não é absoluta. Ela tem exceções. Ela pode ser afastada ou temperada por regras de tratados, convenções e regras de direito internacional que o Brasil reconhece. Como as imunidades diplomáticas, por exemplo. Exatamente, esse é o exemplo clássico. Mas, tirando essas exceções previstas no direito internacional, a regra é clara. Aconteceu no Brasil, a lei é brasileira. E o que exatamente é território nacional para a lei penal? É só o chão que a gente pisa? Não, é mais amplo. Juridicamente falando, é todo o espaço onde o Brasil exerce sua soberania. Isso inclui o solo, claro, o subsolo, as águas interiores como rios e lagos, o mar territorial. Aquela faixa de 12 milhas náuticas, né? Isso, 12 milhas marítimas a partir da costa. E também o espaço aéreo que cobre tudo isso. É um conceito bem abrangente. E aqui na página 5, o material fala em território por extensão. O que vem a ser isso? Um anexo? É como se fosse, mas é uma ficção jurídica, né? Também chamam de território flutuante. A ideia é estender a aplicação da lei brasileira para certas situações fora do território físico. O Código Penal considera como extensão do território brasileiro, primeiro, as embarcações e aeronaves brasileiras, que sejam públicas ou que estejam a serviço do governo brasileiro. Essas são consideradas território brasileiro onde quer que estejam. Então, um crime dentro de um navio da Marinha Brasileira, mesmo atracado lá no Japão, seria julgado pela lei brasileira. Sim, como se tivesse acontecido aqui. E segundo, as embarcações e aeronaves brasileiras privadas, tipo navios mercantes, aviões comerciais da Gol, da Azul, quando elas estiverem em alto mar ou no espaço aéreo correspondente, ou seja, fora das águas territoriais ou do espaço aéreo de outro país. Entendi. Em águas internacionais ou espaço aéreo neutro. Exato. E tem mais um detalhe no parágrafo 2º. A lei brasileira também se aplica a crimes cometidos em aeronaves ou embarcações estrangeiras, de natureza privada, se elas estiverem pousadas aqui no Brasil, ou atracadas de um porto brasileiro, ou sobrevoando o nosso espaço aéreo, ou navegando no nosso mar territorial. Ah, então se um crime acontece num avião americano sobrevoando o Brasil, a nossa lei pode ser aplicada. Pode, porque naquele momento ele está sob a nossa jurisdição espacial, digamos assim. Ok, fechamos o território e suas extensões. Mas e o contrário? A lei brasileira pode ser aplicada para crimes que aconteceram inteiramente fora do Brasil? O material chama isso de extraterritorialidade, aqui na página 6. Pode sim. O artigo 7º do Código Penal trata disso. É a chamada extraterritorialidade. E ela também tem duas modalidades. A primeira é a extraterritorialidade incondicionada. Incondicionada. Quer dizer que não depende de nada. Aplique e pronto. Exatamente. Nesses casos, listados na lei, a lei brasileira vai ser aplicada de qualquer jeito, independentemente de qualquer condição. São situações que o Brasil considera gravíssimas e que afetam interesses nacionais fundamentais. Que tipo de crime entra aí? Olha,
são crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, dos estados, do DF, dos municípios, de empresa pública, sociedade de economia mista. Tipo falsificar dinheiro brasileiro lá fora. Perfeito, ou crimes contra a administração pública cometidos por quem está a serviço do Brasil no exterior. E também o crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Nesses casos, a lei brasileira busca o sujeito onde ele estiver, baseado no princípio da defesa dos interesses nacionais ou da justiça universal, no caso do genocídio. Entendi. Esses são os casos onde não tem conversa. E a outra modalidade, suponho que seja condicionada, né? Começamos na página 79. Isso mesmo, é a extraterritorialidade condicionada. Aqui, a lei brasileira pode ser aplicada a crimes cometidos no exterior, mas, como o nome diz, depende do cumprimento de certas condições. E quais são os crimes que caem nessa categoria? São basicamente 3 grupos. Primeiro, crimes que, por tratado ou convenção internacional, o Brasil se obrigou a reprimir. Segundo, crimes praticados por brasileiro, lá o princípio da nacionalidade ativa. Então se um brasileiro comete um crime comum, tipo um furto, na Europa, ele pode ser processado aqui no Brasil. Pode, mas aí entram as condições. E o terceiro grupo são os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras privadas, quando estão no estrangeiro e o crime não foi julgado por lá. E quais são essas condições que precisam ser cumpridas? Isso está na página 8? E como fica se a pessoa já foi julgada lá fora? Principalmente naqueles casos incondicionados que você falou. Ótima pergunta, porque aqui as regras se diferenciam bem. Para a extraterritorialidade incondicionada, aquela do inciso I, o agente é punido pela lei brasileira mesmo que já tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. A nossa lei considera esses crimes tão graves que quer dar a palavra final. Mesmo que ele já tenha cumprido pena lá, mesmo assim. Vamos falar disso já já. Agora, para a extraterritorialidade condicionada, a do inciso 2, aí sim a coisa muda. Para aplicar a lei brasileira, precisa de um monte de requisitos que estão lá no parágrafo 2º. Quais são? O agente tem que entrar no território nacional, o fato tem que ser considerado crime também lá no país onde aconteceu, é a dupla incriminação ou dupla tipicidade. O crime tem que ser um daqueles que permitem extradição, segundo a nossa lei, e o agente não pode ter sido absolvido lá fora, nem ter cumprido a pena integralmente lá. Então se ele foi absolvido lá, o Brasil não pode mais processar. Em regra, não. Nos casos de extraterritorialidade condicionada. E também não pode se ele já cumpriu a pena lá, ou se foi perdoado, ou se a punibilidade se extinguiu por algum motivo lá fora. Sempre considerando a lei mais favorável para ele. É bem mais restrito, percebe? Sim, bem mais. Faz sentido para não ficar perseguindo a pessoa por algo que já foi resolvido lá fora. A menos que seja um daqueles crimes super graves da lista incondicionada. Exato. E sobre a pena cumprida no estrangeiro, que você perguntou, como fica nos casos em que o Brasil ainda pode punir, especialmente na incondicionada? O artigo 8º do Código Penal, aqui na página 9, traz a regra. Ignora a pena de lá? Não ignora. Seria um problema sério de bis in idem, né? Punir 2 vezes pelo mesmo fato. O artigo 8º diz que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta aqui no Brasil, se as penas forem de natureza diferente. Ou ela é computada, ou seja, descontada, na pena brasileira, se forem de natureza idêntica. Então abate? Se pegou 10 anos aqui, cumpriu 5 lá, cumpre só mais 5 aqui. Basicamente, essa é a ideia. Mas aqui tem uma pedra 2 no material, uma crítica que muitos doutrinadores fazem. Qual? Eles argumentam que mesmo atenuando ou computando, o simples fato de haver uma segunda condenação aqui no Brasil pelo mesmo fato que já foi julgado lá fora, mesmo nos casos incondicionados, poderia violar o princípio do ne bis in idem. É uma discussão sobre até onde vai a soberania de um país frente a um direito fundamental do indivíduo. Entendi. É um ponto delicado mesmo. Então, para resumir essa parte, extraterritorialidade condicionada. Se já foi julgado e absolvido ou cumpriu pena lá, o Brasil geralmente não age mais. Na incondicionada, o Brasil pode agir mesmo assim.
mas a pena cumprida lá fora é descontada aqui, embora exista essa crítica sobre o nebis in idem. Exatamente essa lógica. Beleza. Mudando um pouco o foco agora, vamos falar de quem a lei penal não alcança, ou pelo menos não da mesma forma. As imunidades, começando pelas diplomáticas, que você até já mencionou. Isso está na página 13. Certo. As imunidades diplomáticas são um clássico do direito internacional e estão previstas principalmente nas convenções de Viena, tanto a de relações diplomáticas quanto a de relações consulares. A ideia central é garantir que os representantes de outros países, como embaixadores, diplomatas, possam exercer suas funções aqui sem sofrer pressões indevidas do nosso sistema judiciário. E qual a principal consequência disso? A principal é que eles, como regra geral, ficam excluídos da jurisdição criminal do país onde estão atuando. Ou seja, não podem ser processados criminalmente aqui no Brasil pelos nossos tribunais. E se um diplomata cometer um crime grave aqui? Dirigir bêbado e causar um acidente, por exemplo, fica impune? Bom, a imunidade não é absoluta e nem é um direito pessoal do diplomata. Ela pertence ao Estado que ele representa. Esse Estado pode renunciar à imunidade permitindo que ele seja processado. Mas se o país dele não renunciar? Aí ele não será processado aqui. O que pode acontecer é o Brasil declará-lo persona non grata e pedir para ele se retirar do país. E ele pode eventualmente ser processado lá no país dele. Além disso, a imunidade não significa que ele possa desrespeitar as leis. Ele tem o dever de respeitar as leis e os regulamentos locais. E quais são as características principais dessas imunidades? O material detalha na página 14. Basicamente, são 4 pontos-chave. 1. Inviolabilidade pessoal. O diplomata não pode ser preso ou detido preventivamente, mas pode ser investigado, claro. 2. Isenção de jurisdição, como falamos, imunidade à jurisdição penal e também, em grande medida, à jurisdição civil e administrativa, com algumas exceções. E também isenção de impostos. 3. Inviolabilidade de habitação e sede diplomática. A residência oficial e a embaixada são invioláveis. A polícia brasileira não pode entrar lá sem permissão. Embora tecnicamente não sejam território estrangeiro, são protegidas. 4. Dever de cumprir a lei local. Mesmo com todas essas proteções, eles têm o dever de respeitar as leis do Brasil. Entendido. E os cônsules? Têm a mesma proteção toda? O material aborda isso na página 15. Consulares, emitir passaportes, cuidar de interesses de cidadãos do país deles, etc., sem sofrer coação. Então a imunidade deles só vale para atos ligados ao trabalho. Exatamente. Eles só têm imunidade de jurisdição, tanto penal quanto civil, pelos atos praticados no exercício das funções consulares. Atos da vida privada deles fora da função não estão cobertos. A imunidade também não costuma se estender aos familiares, diferente dos diplomatas. E eles podem sim ser presos preventivamente, mas só em caso de crime grave e com ordem judicial. Certo. Agora, saindo das imunidades internacionais e vindo aqui para dentro do Brasil. As imunidades parlamentares. Deputados federais e senadores, como funciona? Isso está na página 16. As imunidades parlamentares estão previstas lá no artigo 53 da nossa Constituição Federal e são basicamente de 2 tipos. A primeira é a imunidade material, também chamada de substantiva ou inviolabilidade. Inviolabilidade por quê? Porque deputados federais e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos que sejam proferidos em razão do exercício do mandato. É uma proteção reforçada da liberdade de expressão, para que eles possam debater, criticar, votar, sem medo de serem processados por isso. O STF entende que essa imunidade exclui a própria tipicidade do fato, ou seja, a palavra ou voto protegido nem crime chega a ser. Mas isso vale para qualquer coisa que eles falem? Em qualquer lugar? Tem um limite, né? Lembro de uns casos polêmicos. A chave é a expressão em razão do mandato. A opinião, palavra ou voto tem que ter alguma conexão com a função parlamentar. Não é um escudo para ofensas pessoais gratuitas ou acusações sem relação com o debate político. O próprio STF já fez essa distinção. Teve um caso citado no material, o inquérito 3932, em que o tribunal recebeu uma denúncia contra um deputado por ofensas consideradas gravíssimas, ditas dentro do gabinete, mas que o STF entendeu que não tinham relação com o exercício do mandato. Então, há limite sim.
Entendi. Essa foi a imunidade material, sobre o que eles falam. E a outra? A formal. Na página 17, a imunidade formal ou processual diz respeito ao processo e à prisão do parlamentar. A regra principal é, desde a diplomação, antes mesmo da posse, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Só flagrante de crime inafiançável, tipo tráfico, racismo, tortura? Exatamente. E mesmo nesse caso de flagrante de crime inafiançável, os autos do processo têm que ser enviados em 24 horas para a casa respectiva, a Câmara ou o Senado, que vai decidir, pelo voto da maioria dos seus membros, se mantém ou não a prisão. E para processar um parlamentar, antigamente precisava de licença da casa, né? Precisava, mas isso mudou com a Emenda Constitucional 35 de 2001. Hoje, o STF não precisa mais de autorização prévia da Câmara ou do Senado para receber a denúncia ou queixa e iniciar um processo contra um parlamentar. Ah, então o processo começa direto no STF? Sim, se o crime ocorreu depois da diplomação, o STF recebe a denúncia, inicia a ação penal e apenas comunica à casa respectiva. A casa, então, por iniciativa de partido político representado nela e pelo voto da maioria, pode sustar o andamento do processo até o final do mandato. Mas é uma decisão deles, não uma condição prévia para o STF agir. E se o crime foi cometido antes da diplomação? Aí não existe essa possibilidade de sustação do processo pela casa. O processo corre normalmente no STF. Ok. Mudando um pouquinho de chave, mas ainda nesses temas gerais, o material menciona rapidamente na página 18 as condições objetivas de punibilidade. O que seria isso de forma simples? São elementos que ficam, digamos, do lado de fora da estrutura do crime. Fato típico, ilícito, culpável. Mas que a lei exige para que a pena possa ser efetivamente aplicada. Sem essa condição, mesmo que o crime tenha ocorrido, não se pode punir. Um requisito extra para poder punir. Isso. Funcionam como pressupostos para punição. O exemplo mais clássico no Brasil, citado aí no material, são alguns crimes tributários, como a apropriação indébita previdenciária ou a sonegação de contribuição previdenciária. O STF e o STJ têm um entendimento, sumulado inclusive, de que nesses crimes só se pode iniciar ação penal depois que houver a constituição definitiva do crédito tributário lá na esfera administrativa. Ou seja, o fim do processo administrativo fiscal confirmando a dívida funciona como uma condição objetiva para poder punir penalmente. Interessante. Voltando aos elementos básicos do crime. Tempo do crime, na página 19. Quando a lei considera que o crime foi praticado? No momento da ação ou quando o resultado acontece? Essa é uma questão fundamental. Existem teorias diferentes, mas o nosso Código Penal, lá no artigo 4º, foi claro. Ele adotou a teoria da atividade. Atividade. Então, o que importa é a ação. Exatamente. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Não importa quando o resultado aconteceu. Mesmo que o resultado venha bem depois, o tempo do crime é o da conduta. E por que isso é importante? É crucial para várias coisas. Por exemplo, para saber qual lei penal aplicar, lembra do tempus regit actum? Também para verificar se o agente era maior de idade ou não no momento do crime, imputabilidade penal, e para definir a prescrição, entre outras coisas. E naqueles crimes que se estendem no tempo, como um sequestro, que pode durar dias, semanas, como fica? Boa pergunta. Nos chamados crimes permanentes, como sequestro ou cárcere privado, a conduta criminosa se prolonga no tempo. A consumação vai acontecendo a cada instante enquanto a vítima está privada de liberdade. Então, a lei considera que o crime está sendo praticado durante todo esse período. E se uma lei mais grave entra em vigor durante o sequestro? Ela pode ser aplicada porque o crime ainda está acontecendo sob a nova lei, súmula 711 do STF. E o material traz outra pedra interessante. Se um menor de idade começa um sequestro e completa 18 anos, enquanto a vítima ainda está em cativeiro, ele passa a responder como imputável, como adulto, a partir do momento em que completou 18, porque a ação criminosa continuou.
Entendi. E o lugar do crime, onde a lei considera que ele aconteceu? Isso está na... Página 20. Novamente, tínhamos teorias diferentes disputando, teoria da atividade, teoria do resultado, mas o nosso Código Penal, no artigo 6º, adotou uma solução diferente da do tempo do crime. Para o lugar do crime, ele adotou até que a teoria da ubiquidade, também chamada de teoria mista. Ubiquidade. Quer dizer, em todo lugar. Quase isso. Significa que se considera local do crime tanto o local onde ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, quanto o local onde o resultado se produziu ou deveria ter se produzido. Ah, então vale os dois lugares, onde a pessoa agiu... E onde o resultado aconteceu. Exato. Por exemplo, alguém atira em A, mas a vítima morre em B. Pela teoria da ubiquidade, o crime aconteceu tanto em A quanto em B. E para que serve essa teoria? Para definir qual juiz vai julgar. Principalmente, essa regra do artigo 6º serve para resolver conflitos de leis no espaço, especialmente em casos internacionais, para definir se a lei brasileira é aplicável, para definir a competência interna, ou seja, qual juiz brasileiro vai julgar o caso. O Código de Processo Penal tem outras regras que geralmente levam em conta o local da consumação do crime, mas para saber se a lei brasileira se aplica, usamos a ubiquidade. Certo. Agora, entrando num tema mais denso, na página 24, a teoria geral do crime. O material começa com uma citação interessante de Foucault, né? Que é a sociedade que define o que é crime. Mas do ponto de vista jurídico, como a gente define crime? Juridicamente, temos alguns conceitos diferentes que se complementam. Primeiro, o conceito material ou substancial. Ele olha para o conteúdo do crime. Por que aquilo é proibido? E a resposta é: porque causa uma lesão ou um perigo de lesão relevante a um bem jurídico considerado fundamental pela sociedade e que merece a proteção do direito penal. A vida, a liberdade, patrimônio, a saúde pública, etc. É o que legitima a intervenção penal. E o conceito formal? O conceito formal é bem mais simples. Crime é aquilo que a lei penal descreve como tal e ameaça com uma pena. Se está na lei como crime, é crime. Ponto. É uma visão puramente legalista. E tem também o conceito legal, que vem da Lei de Introdução ao Código Penal. Ela diferencia crime de contravenção. Crime seria a infração penal punida com reclusão ou detenção. Contravenção, a infração punida com prisão simples ou multa. Mas o conceito que a gente mais usa na prática, para analisar um caso concreto, é o analítico, né? Aquele que decompõe o crime em partes. Como ele funciona. Isso está na página 25. Exatamente. O conceito analítico é o que a dogmática penal mais utiliza. Ele busca entender a estrutura do crime, seus elementos essenciais. E a teoria dominante no Brasil, e em muitos outros lugares, é a teoria tripartite ou tricotômica. Tripartite. 3 partes. Isso. Para essa teoria, o crime é um conjunto de 3 elementos indispensáveis e sequenciais. Crime igual a fato típico, plus ilícito ou antijurídico, plus culpável. Pode explicar rapidinho cada um? Claro, o fato típico é a adequação perfeita entre a conduta praticada no mundo real e a descrição abstrata que a lei penal faz do crime. É verificar se todos os elementos do tipo penal, matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, estão presentes. Ok. O encaixe na lei. E o ilícito? A ilicitude, ou antijuridicidade, é a contrariedade dessa conduta típica com o ordenamento jurídico como um todo. Ou seja, verificamos se existe alguma causa que justifique aquela conduta, como a legítima defesa, o estado de necessidade, etc. Se não houver justificativa, o fato é ilícito. E o último, culpável? A culpabilidade é o juízo de reprovação pessoal que se faz sobre o autor do fato típico e ilícito. Analisa-se se o agente podia, nas circunstâncias, ter agido de outro modo. Verifica-se a imputabilidade, se ele era capaz de entender o que fazia, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Se o agente é considerado culpável, aí sim temos o crime completo. E onde entra a intenção da pessoa, o dolo, ou a falta de cuidado, a culpa? Ótima pergunta. E aqui entra a diferença entre as teorias da conduta.
A teoria finalista, que foi a adotada pela reforma do nosso Código Penal em 1984 e é a dominante hoje, entende que toda conduta humana é dirigida a uma finalidade. Por isso o dolo, a vontade consciente de realizar o tipo penal, e a culpa, a violação de um dever de cuidado, são elementos da própria conduta e devem ser analisados já no primeiro degrau, dentro do fato típico. Ah, então não ficam lá para o final na culpabilidade. Não mais. Na teoria anterior à causalista, o dolo e a culpa eram vistos como formas de culpabilidade. O finalismo trouxe eles para dentro do tipo penal, como elementos subjetivos do tipo. Isso mudou bastante a forma de analisar o crime. O material menciona outras teorias também, né? Aqui na página 26. Sim, rapidamente. Menciona a teoria bipartite que considera crime só o fato típico e ilícito, vendo a culpabilidade como um pressuposto para aplicar a pena, não como elemento do crime em si. Foi defendida por Damásio de Jesus, por exemplo. E a quadripartite, que adicionaria a punibilidade como quarto elemento, mas essa é bem minoritária. E fala também da teoria social da ação, que tentou ser um meio termo entre causalismo e finalismo. Mas o que importa para a gente é que o Código Penal brasileiro atual, pós-reforma de 84, alinhou-se predominantemente ao finalismo dentro da estrutura tripartite. Certo. E na página 27, fala dos sujeitos do crime. Quem são eles? Temos basicamente dois. O sujeito ativo, que é quem pratica a conduta descrita no tipo penal, pode ser chamado de agente, indiciado, acusado, réu, sentenciado, dependendo da fase do processo. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo. Em regra, sim, pessoa física. Mas atenção, a Constituição de 88 permitiu a responsabilização penal da pessoa jurídica em crimes ambientais, o que foi regulamentado pela Lei 9.605/98. Então, em crimes ambientais, uma empresa pode sim ser sujeito ativo. Há debate sobre outros crimes como contra a ordem econômica, mas nos ambientais é pacífico. E o outro sujeito? O sujeito passivo, que é o titular do bem jurídico que foi lesado ou ameaçado pela conduta criminosa. É a vítima, em sentido amplo. E tem tipos diferentes de vítima. O material detalha na página 28. Tem, sim. A doutrina costuma distinguir o sujeito passivo formal, ou constante, imediato, genérico. Esse é sempre o Estado, porque é ele o titular do direito de punir, jus puniendi, e quem tem o interesse primário na manutenção da ordem jurídica. O sujeito passivo material ou eventual, imediato. Esse é a pessoa ou entidade física, jurídica ou até a coletividade que teve o seu bem jurídico específico, vida, patrimônio, honra, diretamente atingido pelo crime. É a vítima no sentido mais comum da palavra. E o material fala de crimes vagos. O que são? São aqueles crimes em que o sujeito passivo material é indeterminado, é a coletividade em geral, que não tem personalidade jurídica própria. Por exemplo, num crime contra a saúde pública, como vender remédio falsificado, a vítima é a sociedade. Em crimes contra a paz pública, também. O material cita violação de sepultura, a vítima seria o respeito aos mortos, um sentimento coletivo, ou ato obsceno. Entendi. E uma pessoa pode ser sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo? Tipo, se ela se acusa falsamente. Não. No crime de autoacusação falsa, o sujeito ativo é quem se acusa, mas o sujeito passivo, material, é o Estado, especificamente a administração da justiça que foi enganada. Na fraude para receber seguro, o ativo é quem frauda, o passivo é a seguradora. Não existe crime de si para si mesmo no direito penal comum. E os objetos do crime? Na página 29. É a mesma coisa que sujeito passivo. Não, são conceitos diferentes, embora às vezes possam coincidir na mesma pessoa ou coisa. Temos dois objetos. O objeto material do crime é a pessoa ou a coisa concreta sobre a qual recai fisicamente a conduta criminosa. No homicídio, o objeto material é a pessoa que foi morta. No furto, é a coisa que foi subtraída. O celular, o carro. O objeto jurídico do crime é o bem ou interesse abstrato que a norma penal visa proteger ao criar aquele tipo penal. No homicídio, o objeto jurídico é a vida. No furto é o patrimônio. Na injúria é a honra. Todo crime tem objeto jurídico. Sim, todo crime tem um objeto jurídico, um bem que a lei quer proteger.
Mas nem todo crime tem um objeto material, Como assim? Que crime não tem objeto material? os chamados crimes de mera conduta. Neles, a lei descreve apenas a conduta proibida, e o crime se consuma com a simples realização dessa conduta, sem que ela precise recair sobre uma pessoa ou coisa específica. O exemplo clássico é o porte ilegal de arma de fogo. A conduta de portar a arma já é o crime, não precisa que essa arma seja usada contra algo ou alguém. Outro exemplo que o material dá é o ato obsceno. Artigo 233. A própria conduta de praticar o ato é o crime. Entendi. Então, para fechar essa parte, no exemplo do furto de carro, o ladrão é o sujeito ativo, o dono do carro é o sujeito passivo material, o Estado é o sujeito passivo formal, o carro é o objeto material e o patrimônio é o objeto jurídico, certo? Perfeito. Resumo excelente. Ótimo. Agora, para a gente finalizar essa nossa conversa, vamos dar uma passada pela classificação doutrinária dos crimes. Isso começa na página 33. Por que é importante classificar os crimes? As classificações são ferramentas que a doutrina criou para a gente entender melhor as características de cada crime e as consequências jurídicas que derivam dessas características. Ajuda a organizar o pensamento e aplicar as regras corretas. São muitas classificações, vamos ver as principais que o material traz. Vamos lá. Primeiro, quanto ao crime em si. Pode ser simples, que é o tipo básico, homicídio simples, furto simples. Qualificado, quando tem alguma circunstância que o torna mais grave e aumenta a pena, homicídio qualificado por motivo torpe. Ou privilegiado, quando tem uma circunstância que diminui a pena, homicídio privilegiado pela violenta emoção. Depois, uma classificação super importante, na página 34, é quanto ao resultado naturalístico, ou seja, a modificação no mundo exterior, material. É aquele que a lei descreve a conduta e um resultado naturalístico e exige a ocorrência desse resultado para a consumação. Homicídio precisa da morte. Furto precisa da subtração da coisa. Lesão corporal precisa da ofensa à integridade. Formal. Aqui a lei também descreve uma conduta e um resultado, mas o crime se consuma com a simples prática da conduta, independentemente de o resultado acontecer ou não. Se o resultado acontecer, ele é mero exaurimento do crime. Exemplo clássico é a ameaça. Basta ameaçar alguém, mesmo que a pessoa não se sinta intimidada, resultado, o crime já está consumado. Extorsão mediante sequestro também. Basta sequestrar com o fim de obter o resgate, não precisa receber o resgate para consumar. Mera conduta. A lei descreve apenas a conduta e não prevê nenhum resultado naturalístico. O crime se consuma com a simples ação ou omissão. Já falamos do porte de arma, violação de domicílio é outro exemplo. Entendi a diferença. E quanto ao agente, na página 35? Quanto ao sujeito ativo, o crime pode ser comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa, homicídio, furto, roubo. Próprio ou especial. Exige uma qualidade ou condição especial do sujeito ativo. Por exemplo, peculato. Tem que ser funcionário público. Infanticídio. Tem que ser a mãe sob influência do estado puerperal, de mão própria ou de atuação pessoal. Esse é ainda mais restrito. Não basta ter a qualidade especial. O crime só pode ser executado pessoalmente pelo próprio agente. Não admite coautoria, só participação. Exemplo típico. Falso testemunho. Só a testemunha pode mentir em juízo. Outra pessoa pode induzi-la, partícipe, mas não pode mentir junto com ela, coautor. Interessante essa de mão própria. E quanto ao momento da consumação? Página 36. Quanto ao tempo da consumação, temos instantâneo. A consumação ocorre em um momento determinado, definido no tempo. O furto, o roubo, a lesão corporal são instantâneos. Mesmo que os efeitos durem, a consumação foi naquele instante. Permanente. Aqui, a consumação se prolonga no tempo por vontade do agente. O crime continua se consumando enquanto a situação antijurídica se mantém. O exemplo clássico é o sequestro ou cárcere privado. Enquanto a vítima está presa, o crime está se consumando. Isso tem consequências importantes, como permitir prisão em flagrante a qualquer momento e a aplicação de lei nova mais grave. Instantâneo de efeitos permanentes. Cuidado para não confundir com o permanente.
Aqui, a consumação é instantânea. Acontece num momento só, mas os efeitos que ela gera são duradouros ou até irreversíveis. O homicídio é o exemplo perfeito. A morte ocorre num instante, consumação, mas o efeito a perda da vida é permanente. E o crime habitual? Tá na página 37. O crime habitual é aquele que exige a reiteração de atos para se configurar. Uma única ação não é suficiente para caracterizar o crime. É preciso demonstrar que aquela prática é um hábito, um estilo de vida do agente. Exemplos: exercício ilegal da medicina, uma consulta isolada pode não ser crime, mas várias sim, manter casa de prostituição, curandeirismo. Ok. E quanto à conduta em si? Ação ou omissão? Página 38. Quanto à forma da conduta, comissivo. É o crime praticado por meio de uma ação, um fazer. Matar, furtar, roubar. A maioria dos crimes é comissiva. Omissivo próprio ou puro. Aqui o próprio tipo penal descreve uma omissão como crime. É um não fazer o que a lei manda fazer. O exemplo clássico é a omissão de socorro, artigo 135. Deixar de prestar assistência a quem precisa. A própria omissão já é o crime. Omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Esse é mais complexo. O tipo penal descreve uma ação. Exemplo: matar alguém. Mas o agente realiza o crime por meio de uma omissão. Isso só é possível quando o agente tem o dever jurídico específico de agir para impedir o resultado. Ele é um garantidor. O artigo 13, segundo do Código Penal, define quem são esses garantidores, quem tem dever legal de proteção, quem assumiu a responsabilidade, quem criou o risco. O exemplo clássico é a mãe que deixa de alimentar o filho bebê e ele morre de fome. Ela não fez nada, mas se omitiu quando tinha o dever de agir. E por isso, responde pelo resultado, homicídio, como se tivesse praticado uma ação. Essa diferença é sutil, mas importante. E quanto à fase de execução? Consumado, tentado. Página 39. Sim, classificação básica. Consumado, quando o crime reúne todos os elementos de sua definição legal. Artigo 14I. O agente fez tudo e o resultado, se exigido, aconteceu. Tentado, quando o agente inicia a execução do crime, mas ele não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Artigo 14I. Ele queria consumar, mas não conseguiu por algo externo. A polícia chegou, a vítima reagiu, a arma falhou. A pena da tentativa é reduzida. De atentado ou de empreendimento é uma exceção rara. São crimes em que a lei pune a tentativa com a mesma pena do crime consumado. O exemplo que o material dá é o artigo 352 do CP. Evadir-se ou tentar evadir-se mediante violência contra a pessoa. A tentativa já é punida como se fosse a consumação. E a diferença entre crime de dano e de perigo? Página 40. Crime de dano é aquele que exige uma lesão efetiva ao bem jurídico protegido, homicídio lesa a vida, furto lesa o patrimônio. Crime de perigo se contenta com a simples criação de um risco, de uma probabilidade de dano ao bem jurídico. Esse perigo pode ser concreto, precisa ser comprovado no caso específico que houve risco real, ou abstrato. O perigo é presumido pela própria lei, pela simples prática da conduta, como no porte de arma ou dirigir embriagado. E a relação de dependência entre crimes? Página 41. Simples. Principal é o crime que existe por si só, não depende de outro. Furto, roubo, estelionato. Acessório ou parasitário é aquele que pressupõe a ocorrência de um crime anterior para existir. O exemplo mais óbvio é a receptação, artigo 180, que só existe se antes houve um crime patrimonial, furto, roubo, apropriação indébita, que gerou a coisa receptada. Quase lá. E a diferença entre crime progressivo e progressão criminosa? Página 42. Essa é interessante e foca no dolo do agente. Crime progressivo. Ocorre quando, para alcançar um resultado mais grave, o crime fim, o agente necessariamente passa por um crime menos grave, o crime meio. Por exemplo, para matar alguém, crime fim, o agente primeiro causa lesões corporais, crime meio. O ponto-chave é que o dolo do agente, desde o início, é direcionado ao resultado mais grave, matar.
O crime menos grave é absorvido pelo mais grave. Princípio da consunção. Progressão criminosa. Aqui a situação é diferente. O agente inicialmente quer e pratica um crime menos grave. Exemplo, lesão corporal. Ele consome esse crime. Depois, por uma mudança no seu dolo, ele decide praticar uma nova conduta para alcançar um resultado mais grave. Exemplo, homicídio. Temos dois momentos, dois dolos diferentes. Nesse caso, ele responde pelo crime mais grave, mas a pena do crime inicial pode ser considerada. Entendi a mudança de intenção na progressão e, para fechar mesmo, na página 43, temos crime impossível, putativo e falho. São situações onde o crime não chega a se consumar por razões específicas. Crime impossível, ou tentativa inidônea, ocorre quando a consumação seria absolutamente impossível, seja pela ineficácia total do meio empregado, tentar matar alguém com uma arma de brinquedo descaracterizada, seja pela impropriedade absoluta do objeto material, tentar praticar aborto em mulher que não está grávida, ou tentar matar quem já está morto. Nesses casos, a tentativa não é punível. Artigo 17 CP. Crime putativo, ou imaginário, é o famoso crime na cabeça do agente. A pessoa acredita que está cometendo um crime, mas na verdade a conduta dela é totalmente atípica, não está prevista em lei como crime. Ou ela erra sobre a realidade, acha que está contrabandeando algo proibido, mas é permitido, ou erra sobre a lei, acha que adultério ainda é crime. Obviamente não há punição. Crime falho ou tentativa perfeita acabada. É uma espécie de tentativa. Ocorre quando o agente faz tudo o que estava ao seu alcance, esgota todos os atos executórios que pretendia realizar, mas ainda assim o resultado não acontece por circunstâncias alheias à sua vontade. Exemplo, atira várias vezes para matar, mas a vítima sobrevive por um socorro médico eficaz. É tentativa, mas uma tentativa onde o agente foi até o fim do que podia fazer. Ufa! Foi uma viagem intensa por esses conceitos todos. Cobrimos desde quando e onde a lei penal se aplica, quem tem imunidades, até dissecarmos a estrutura do crime e vermos todas essas classificações. É muita coisa, mas acho que deu para ter uma visão geral bem boa. Com certeza. Recapitulando bem rápido os pontos-chave, né? Vimos que a lei penal no tempo segue a regra do tempus regi actum, mas a lei benéfica pode retroagir. E as leis temporárias excepcionais têm ultratividade. A lei penal no espaço se baseia na territorialidade, mas com exceções e a possibilidade de extraterritorialidade. As imunidades são proteções funcionais importantes, mas com limites. Discutimos as condições de punibilidade, o tempo do crime, teoria da atividade, e o lugar do crime, teoria da ubiquidade. Entramos na teoria do crime com foco na estrutura tripartite, fato típico, ilícito, culpável e na influência finalista. E finalizamos com as diversas classificações dos crimes, que ajudam a entender as nuances de cada delito. É fascinante ver como todas essas peças se encaixam para formar a base do direito penal. São ferramentas essenciais para analisar qualquer situação concreta que apareça. Exatamente. E acho que vale deixar uma reflexão final, sabe? Diante de toda essa complexidade que a gente viu hoje, por exemplo, as tensões que surgem na aplicação da lei no espaço, e o debate sobre o non bis in idem, ou os limites tênues das imunidades parlamentares. Como você acha que o nosso sistema legal, no dia a dia dos tribunais, consegue realmente equilibrar a necessidade de punir para manter a ordem e proteger a sociedade, com a obrigação igualmente fundamental de proteger os direitos e garantias do indivíduo? Especialmente no mundo cada vez mais conectado, onde essas colisões de interesses ficam ainda mais evidentes. Nossa, é uma pergunta crucial mesmo. Como encontrar esse equilíbrio na prática? Fica aí a reflexão. E com isso, a gente encerra essa nossa análise detalhada dos fundamentos do direito penal brasileiro